no início desta campanha. E antes de começar a ministrar a palavra, eu gostaria de falar algo para os irmãos. Eu sei que aqui no nosso meio, não é? Nós temos muita liberdade. Desde que eu conheço a pastora Ditinha e os demais irmãos, a pastora Jaqueline, pastor Marcelo e os demais, eu sinto quanto Deus opera grandemente neste lugar, e o Ei Hamashou, e o Hamanai, o Senhor disse que Ele vai operar aqui grandemente, como já tem operado, não é? Mas eu me lembrava que recentemente eu ministrei numa igreja, no domingo, aliás, foi no domingo, e Deus me falava sobre os profetas, e o Senhor me levou ali no Novo Testamento, e Ele me levou numa passagem, onde Ele levantou um profeta, já ali no início da igreja, depois que Filipe anunciou a palavra, não é, para aquele homem, o eunuco, e diz a Bíblia que ele tinha 4 filhas e 4 profetisas, não é? E logo após essa passagem, ali nós encontramos quando Barnabé vai à igreja de Antioquia, e lá diz a palavra que foi o primeiro lugar onde os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. E logo depois fala que um profeta chamado Ágabo, ele profetizou a respeito de fome, que viria uma fome muito grande. E eu estava aqui pensando, nossa, nós estamos numa campanha, não é? Derrubando muralhas e queremos conquistar muitas coisas. Quantos conquistadores eu tenho aqui hoje? Diga glória a Deus. Amém, esse glória a Deus foi forte, foi bênção. Mas eu penso assim, se chegasse um profeta aqui e falasse para o irmão Marcelo, haverá fome nesta cidade, qual seria a sua, a minha, a dele, a primeira providência? Qual seria, irmãos, a minha, a dele, a sua primeira providência, se chegasse um profeta aqui e não profetizasse apenas que você receberia dons, talentos, que você é uma bênção no ministério, que você é um líder, que você é uma líder, que você vai ter uma igreja, que você vai ter, não é, uma grande obra, mas que ele chegasse a você e dissesse, vai haver fome. Diz a palavra de Deus que a providência que fora tomada naquele momento, porque a igreja estava, né, começando o trabalho de divulgação do evangelho, das boas novas, foi de juntarem os irmãos, unirem-se e começar a ajudar um ao outro com o que eles tinham. Então eles começaram a dar dinheiro, não é? E os anciões e os discípulos e os apóstolos, eles começaram a seguir à frente e dividir aquelas bênçãos entre os irmãos. Então, se porventura estiver havendo algum tipo de fome fala de necessidade, não é verdade? Se estiver havendo alguma necessidade dentre nós, que nós possamos ouvir de Deus e possamos ser tocados no nosso coração e possamos deixar o Espírito Santo agir e falar a nós o que nós devemos distribuir, o que está faltando nesse tempo de fome, de necessidade. Vou deixar para a meditação dos irmãos, tá bem? For the rolls. Agora abra comigo, por favor, em Josué capítulo 6. Aleluias, nós estamos aqui no assunto da campanha, glória a Deus. Nós vamos ler aí o verso 1 e 2 desta campanha maravilhosa. Ela é sempre bastante inspiradora, não é? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Vou esperar mais um segundo. Quem achou, por favor, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé por apenas um segundo. Jericó, capítulo 6, versos 1 e 2. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Amém? Então eu quero que você fique com a parte B desse versículo 2. Diz o que aí, amados? Tenho dado na tua mão
a Jericó. Vamos ficar com a parte, tenho dado a tua mão. Agora vira para o irmão do que está do teu lado e fala assim, o Senhor tem te dado na tua mão. Agora pergunte o quê? O que, amados? Pode assentar, por favor. Tenho dado na tua mão. Feche os seus olhos. O que o Senhor poderia ter dado a você nessa hora? Feche os olhos todos, por favor. Um momento de meditação. Tenho dado na tua mão. No caso de Josué e o Israel de Deus, o Senhor deu a Jericó. Mas e a você? O que você gostaria que o Senhor te entregasse neste dia de campanha, de início de campanha? Serão 7 semanas aqui, não é, pastora? 7 semanas. Então, o que você vai receber do Senhor? Feche os seus olhos e peça ao Senhor, porque esse é o momento de pedir e de confiar que o Senhor dará na sua mão. O que é mais importante para esta igreja receber do Senhor? Eu creio que lá na minha casa e na sua casa, alabassuriando, o Senhor pode entregar salvação. Amém? Aleluias. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Eu creio que o Senhor pode abrir uma porta para alguém. Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém. Eu creio que o Senhor pode destacar alguém no ministério. Amém? Amém. Eu creio que o Senhor pode dar um dom, um talento especial. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ouvir um amém aqui por bênçãos materiais. O Senhor pode abrir portas para você nos seus negócios. Amém? Aleluia. O Senhor pode suprir ali a sua conta bancária, de alguma forma te prover naturalmente. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então será em default desta forma que o Senhor vai trabalhar conosco. Amém, amados? Eu enquanto pastora, eu acredito muito em campanha. Desde o início da minha fé, eu sempre fiz campanhas. Porque campanha é uma forma de eu apresentar diante do Senhor o meu sacrifício, não é? Mas aqui na Bíblia, nós estamos no capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho de Jericó, porque eu sei que passarão por aqui outros pregadores que ministrarão a você, não é? E falarão possivelmente nesse texto, mas eu quero deixar alguma coisa aqui de informação. Bem, a primeira coisa que eu quero destacar é a cidade de Jericó. Diz os historiadores que é uma das mais antigas cidades do mundo. Em alguns lugares daquele muro, né, daquela cidade, ele possuía 7,5 ou 7,5 metros. E a largura dele era de até 6 metros. E eu estava pensando, não é? Olhando aqui a altura desta igreja, acredito que mais ou menos 3 metros de altura. Mais ou menos, pastor? 3? Mais alto que 3. Então imagine, 7,5 metros, aquele muro, 6 de largura. Então, eu estava fazendo ali uma medida com meu esposo, nós imaginamos 4 homens deitados, não é? E diz aqui os historiadores que este muro era tão alto e tão largo, que os soldados, eles montavam guarda ali em cima daquele muro, e podiam ser vistos a quilômetros de distância. Pensa, por que eu estou falando isso aqui, amados? Porque neste contexto do capítulo 6 de Josué, nós vamos ver aí uma história onde o Senhor vai derrubar estes muros. Tamanha era a dificuldade desses muros para serem derrubados, mas o Senhor, com uma estratégia tremenda, ele agiu entre os seus. E aqui diz que o Senhor, ele apareceu a Josué através de aqui no versículo 15, diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E então Josué fez assim, e ali foi anunciado da parte do Senhor o que aconteceria, né, no futuro. E ele fez o que o Senhor mandou. Então eu quero dar mais algumas informações. Jericó era um símbolo de poder e força militar. Então, neste tempo, essa campanha para você vai ser um símbolo de poder e força militar, mas de Deus, para agir na minha, para agir na sua vida, agir na vida dessa igreja, para quebrar as muralhas, quebrar as dificuldades e pôr por terra aí os inimigos. Amém? Eu posso ouvir um amém?
Glória a Deus. Então, os cananeus naquele tempo, eles consideravam a Jericó invencível. Tamanho eram os muros, não é? E a largura daqueles muros. Hoje eu penso aqui, uma parede, se alguém desejar vir aqui realmente quebrar essa parede, ele vem aí à noite, na espreita, e com alguma ferramenta, ele pode quebrar esse muro e adentrar essa loja, como eu já ouvi falar que foram abertos brechas em alguma parede, e os ladrões entraram dentro de uma loja e a roubaram. Mas ali em Jericó, era quase que impossível, sim ou não? Sim, não é? Já pensou? Falei 6 metros? 6 metros de espessura, não é? Muito difícil. O que eu estou querendo dizer, amados, que Deus, Ele vai fazer o impossível. Ainda que você ouça, muitas vezes, nossa, Deus é o Deus do impossível. Sim, Ele é o Deus do impossível. E Ele ainda continua fazendo o impossível nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por alguma crise, alguma dificuldade, que nós achamos que não tem jeito, não vamos vencer, nós não vamos conquistar aquilo que estamos por conquistar, mas mediante esta história, Deus está nos mostrando, Deus está impetrando no nosso coração, que Ele tem o poder de fazer aquilo que é impossível, aquilo que você não pode adentrar, o lugar onde você não pode ir, a pessoa que você não pode tocar, Deus pode. Deus pode e Ele vai fazer. Os cananeus, eles viam o Deus de Israel como uma divindade da natureza. Por quê? Porque Deus havia aberto ali o Jordão e eles passaram, o exército, o povo de Israel, passou ali entre o Jordão. Então, para eles, Deus, o Deus de Israel, era um Deus que agia na natureza, ou era um Deus que vencia as guerras. Mas Deus queria ali se apresentar diante do povo de Jericó como um Deus todo-poderoso. E o Deus todo-poderoso, Ele é o mesmo Deus que está entre nós, amados. É o Deus todo-poderoso que vai quebrar a muralha da dificuldade que você tem enfrentado. Qual seja a dificuldade que você tem enfrentado? É um relacionamento? Para eles era um exército, né? Que estava ali dentro de Jericó e que eles tinham que enfrentar. Mas o povo de Deus, ele foi instruído por Deus. Como? O Senhor disse então que Josué pegasse então aquele povo, mais os sacerdotes, pegasse ali o quê? Tocasse ali uma buzina de chifre de carneiro, não é? E fosse com o povo rodando ali por 6 dias, uma vez a cada dia. Os sacerdotes iam no meio, a retaguarda atrás, os homens com os valentes, com as armas, iam à frente, não é? E eles iam com aquela buzina de carneiro tocando, apenas uma vez por dia, durante 6 dias. Mas no 7º dia, a estratégia é que eles rodassem ali 7 vezes. 7 vezes, e os sacerdotes tocando as buzinas, mas na 7ª vez, ali no 7º dia, eles deveriam tocar lentamente aquelas buzinas, e a ordem de Josué é que quando eles escutassem aquela buzina sendo tocada, né, que eles começassem a sua palavra, eles dessem um grito. E por que um grito? Porque o grito que você vai dar aqui vai ser um brado de vitória. Quantos creem? Glória a Deus. Dê glória a Deus, amados. Porque no 7º dia da sua campanha, o que vai haver na sua boca é um brado de vitória. Quantos creem na vitória? Diga glória a Deus. Oh, aleluias. A vitória sobre Jericó, aleluia, demonstra que Deus de Israel não era apenas um Deus de divindade, mas que Ele era o Deus Todo-Poderoso e é o Deus Todo-Poderoso que vence os nossos inimigos, ainda que tenha inimigos que você não os veja pessoalmente, mas eles estão agindo contra a nossa vida. Satanás, ele não para, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, a todo tempo ele está querendo nos tragar. Hoje pela manhã nós passamos por uma experiência, eu e minha casa. Eu acordei e eu estava com visitas em casa e de repente eu tinha que fazer os meus afazeres, mas eu me lembrei de abrir a Bíblia
ler a palavra, meditar na palavra. Ali eu li um salmo e eu orei pela minha família e orei pelos meus filhos, não é? E quando o meu filho saiu mais tarde, porque as pessoas estavam no quarto dele, e ele saiu chateado, não é, de casa, e quando ele saiu, ele tinha acabado de comprar uma roda, e a roda bateu ali na saidinha lá e deu uma estragadinha. Ele já saiu chateado, demorou mais um pouquinho, eu recebi uma ligação dele, e ele falou, pedindo socorro, falou: mãe, eu parei aqui numa blitz, você pode me socorrer? Então fui eu e meu marido até lá. E eu fiquei pensando: Senhor, o meu filho saiu sob a bênção do Senhor, sob a tua proteção. E houveram algumas coisas que o entristeceram, como aquele estragozinho na roda que ele gastou muito, né? Comprou muito cara aquela roda do meio, não é? Logo depois ele teve que parar numa blitz, ele já estava atrasado, atrasou no seu trabalho, teve que imediatamente pagar o IPVA, não é? Estava atrasado também, foi bom por isso, colocou em ordem, né? Mas o que aconteceu, Senhor? E o Espírito Santo me tocou, amados, que a proteção de Deus estava na vida dele, que ele foi parado naquela blitz por algum motivo. Às vezes nós não entendemos porque nós somos parados. Em alguma situação na nossa vida nós somos parados. Ele parou ali porque alguma outra coisa poderia estar preparado, algum laço, algum acidente poderia estar preparado para ele lá na frente. E Deus o guardou, e Deus o socorreu. Nós nunca podemos pensar que a nossa campanha, que a nossa oração, ela não tem resposta. Tem sim, ainda que você veja um probleminha aqui, uma crise ali, uma dificuldade mais à frente. Eu quero dizer nesta noite que o teu Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus que livrou a Jericó, a Israel, ali das suas guerras, das suas lutas, e tiveram que lutar sim para conquistar. Para vencer a Jericó, eles precisavam que Deus interviesse em favor dele. E nessa noite nós estamos aqui, porque Deus vai intervir a seu favor. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual a sua dificuldade, mas na minha ele já está como é que a gente fala? Intervindo, né? Intervindo. E eu creio que lá Bassuriandaremicai, o Senhor vai fazer algo grande, e você vai glorificar o nome do Senhor nessa noite, amém? Aleluias, glórias a Deus. Então a vitória sobre juízo, sobre Jericó, é para que nós continuemos entendendo que o nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Deus disse a Josué que Jericó já estava entregue na sua mão. Mas como? Se diante dos homens, eles só viam dificuldade, eles só viam uma fortaleza. Muitas vezes, diante de você recebe uma palavra, acabei de receber uma palavra profética, e a gente às vezes fica pensando, né, pastora Ditinha, mas como é que isso vai acontecer? Como é que o Senhor vai assoprar nome? Como é que o Senhor vai te levar para outro país, para fazer essas obras? Mas eu aprendi, amados, que eu não tenho que me preocupar com nada. Porque se é Deus que falou, é Ele que vai cumprir. Derrama choremanahai. Eu tive uma experiência ontem de algo, e eu acabei de estar aqui compartilhando com a pastora, porque muitas vezes Deus fala conosco e nós não queremos entender. Deus te compartilha com você, Ele fala ao teu coração alguma coisa que está por vir, e você simplesmente entende como você quer, e você começa a agir daquela forma, pensando, não, é dessa forma, Deus mandou eu ir por aqui, eu vou por aqui, e simplesmente você entra por essa estrada e você vai. E não é assim. Aqui na história de Israel, através de Josué, o Senhor deu estratégia. Ele falou exatamente como tinha que ser, não poderia ser diferente. O que Deus estava buscando aqui, irmãos? Ele estava buscando a obediência. Ele estava buscando que as pessoas entendessem a vitória sobre Jericó não seria o poderio do homem militar, não seria a força, não seria as armas, o que eles tivessem na mão, seria o poder do seu Deus. Quem seria glorificado ali seria o Deus Todo-Poderoso. Na sua causa e na minha, quem vai ser glorificado é o Senhor. Aleluias! Você não vai por aqui enquanto Deus não disser para você toda a estratégia. Enquanto Ele não te der o endereço, enquanto Ele não disser para você, meu filho, é por aqui que você deve ir. Por isso que muitas vezes você vai e você bate com a sua testa
na parede. Você erra o caminho. Não é por aí que você deveria... É por aqui, mas você não vai chegar no lugar onde o Senhor quer que você chegue. Amados, a estratégia aqui foi muito clara. Diz aqui no verso 6 que Josué chamou os sacerdotes e disse: levai a arca do concerto e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Esses chifres de carneiro e essas buzinas, elas já tinham sido usadas anteriormente no sacerdócio ao Senhor. Deus não queria que fosse diferente. Muitas vezes Deus está falando para você: é dessa forma, você vai usar este copo e vai beber desta água. Você vai lá e busca um copo mais bonito e bebe uma água com gás. E quando Deus te deu a água natural para você beber, tem um motivo. Para tudo Deus tem uma razão, aleluias. E outro detalhe importante, irmãos: os cristãos também devem lutar contra o inimigo derrotado, porque o Senhor já o derrotou. Nós temos a certeza de que a guerra, ela já foi ganha, sim ou não? A guerra já foi ganha, porque quem conquistou para nós? Jesus Cristo. O inimigo, ele é derrotado, ele ainda se levanta contra nós, mas ele sabe que ele é um derrotado. Muitas vezes quem tem que saber que ele é um derrotado somos nós, porque ele já sabe que ele é derrotado. Amém, irmãos? Ele sabe qual o destino dele, mas nós ficamos aí dando lugar à nossa carne e muitas vezes entrando em crise e não entendendo que Deus já derrotou o nosso inimigo e que ele vai ter que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aleluias. Podemos vencê-lo através do poderio de Cristo. Aleluias. Eu me lembro aqui da Porta Formosa, quando Pedro e João chegaram ali. Eles não agiram no nome dele, porque no nome deles, eles não poderiam nada. Se você tentar fazer alguma coisa no seu nome, você não consegue. Mas se você se levantar como cristão e disser no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, vai cair por terra as barreiras e as dificuldades. A porta vai se abrir. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Domingo, eu estava numa igreja e o pastor... um pastor muito fechado. Eu estava assim incomodada com aquele pastor do meu lado. Eu falei: meu Deus, que dificuldade, né? A gente vai pregar numa igreja desconhecida e aquele pastor fechado, aquele líder fechado. E eu falei, olhava para os irmãos, e os irmãos com o rosto fechado. E aí de repente aquele pastor se levantou na oportunidade de apresentação e ele falou: irmãos, parece que vocês estão no cemitério. E eu pensei, meu Deus, o que será que estava refletindo daqui lá? Não é? Se você tem um líder alegre, um líder forte, comunicativo, um líder que entende que este momento é um momento de festa, de união, de amor, de graça, então o que vai transmitir para você é isso. E aí ele pegou, levantou o povo e cantou 2 hinos, e o povo melhorou. E eu fiquei pensando, o que é uma liderança? O que é um espelho, Jaqueline? O que reflete, amados? No espelho, o irmão veio aqui e falou do espelho, né? Lembrei agora que o irmão falou sobre o espelho. O que está refletindo no espelho quando você olha é a sua imagem. E eu fiquei pensando, a imagem daquela igreja é o que está sendo refletido no espelho ali da liderança. Não é? E quando o pastor alegrou, a igreja levantou e alegrou. E Josué estava com a palavra de Deus, para que eles vencessem ali, e subissem sobre aquele muro, e vencessem aquele exército de Jericó. Nesta noite nós estamos aqui para uma unção de conquista. Conquista é o que nós vamos fazer. Nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo, porque o que reflete nós é a glória de Deus. É a glória de Deus, amém? Então, Erfol, derrama show, Esternfai, irmã, você de vermelho, está com o seu marido, né? Erfol, abre a tua boca. O Senhor diz, eu encherei. Abre a tua boca e eu encherei. Onde tu estás, abre a tua boca
e o Senhor te encherá. Roandarabras, não pensas que é de ti mesma, é o Espírito do Senhor que fará isso. Entendes? O que o Senhor disse a Josué: medita na minha lei noite e dia sem cessar, para que você prospere em seu caminho. A prosperidade de Josué não era under-overs, apenas ser rico, né? Ter muitos bens. A prosperidade dele era falar, agir conforme a vontade de Deus. E assim ele o fez. Não é? Porque ele estava ali junto de Moisés, ele se tornou o quê? Um vencedor. O Senhor o separou para ser um conquistador. Nessa noite Deus está aqui para nos separar para conquistadores. Você quer conquistar a vitória? Diga glória a Deus. Aleluias! Glória a Deus. Bem, o Senhor deu algumas instruções de guerra. A batalha dependerá dele e não das armas e da perícia de Israel. A arca, amados, era levada pelos sacerdotes e não pelos soldados. Eu já falei isso. Por quê? Porque a glória daquela vitória seria de quem? De Deus. Deus, ele quer ser glorificado na sua batalha. Mas quem vai levar a Andeova Labaixai, quem vai estar à frente, quem vai agir, é você. Mas a unção de Deus, do nome de Jesus, é que vai fazer o seu inimigo bater em retirada. Amém? O método escolhido por Deus acentuou ali o terror que aquele inimigo sentia em relação ao Israel de Deus e ao próprio Deus. Por quê? Já se ouvia falar aqui no capítulo 5, diz assim, olha, e sucedeu que ouvindo todos os reis, os amorreus, que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração, e não houve ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Amados, quando o inimigo, ou alguém que se levanta como um agente do inimigo, souber o que Deus está fazendo na sua vida, porque você creu, porque você obedeceu, a Bíblia diz que vai derreter o seu coração e o seu ânimo. Ele vai ele vai fugir de você, ele não vai querer estar na sua presença, porque ele sabe que o teu Deus é o Deus de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Deus de Israel que pelejará por mim e por você. O Deus de Israel que abrirá a porta onde não tem. O Deus de Israel que vai trocar coração de pedra e colocar coração de carne. Eu digo a vocês, eu passei por 6 anos, pastora Jaqueline, uma peleja muito grande. Preste atenção no que aconteceu aqui. 6 anos eu vim sofrendo a falta de perdão do meu filho. Por uma questão, não assim pessoal, mas por uma questão de eu ser uma pastora, de me levantar na obra, fazer a obra do Senhor. E agora veio um vento muito contrário na minha vida, aparentemente, parecia é como lá em Jonas, né? Quando veio aquela tempestade, parece que todo mundo ia morrer, que o barco ia, né, virar e tal, mas não era bem isso. Em tudo que Deus permite há um propósito. Neste vento contrário, Deus moveu dentro do coração do meu filho, e ele mesmo chegou a mim, assentou-se ao meu lado, deu um beijo na minha testa e disse: mãe, agora sem mágoas e sem ressentimentos. Então eu quero dizer para você nessa noite, se o inimigo se levantou contra você, se ele agiu e se ele colocou alguém que muito você ama, contrário, ou mesmo como seu inimigo, confie em Deus, ore, clame a Ele, chore diante do Senhor, porque o seu Deus é o Deus dos exércitos. Ele pelejará por você. E tudo que o inimigo fez para contrariar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que Deus preparou para você, Deus vai dissipar. Deus vai dissipar em nome de Jesus. E hoje eu estou feliz. Por um lado, veio o vento contrário, mas por outro lado, o Senhor disse: aquieta-te. Aquieta-te, vento contrário, porque eu tenho boas novas. Eu tenho uma bênção muito grande para entregar na mão da minha serva. Então receba nesta noite. Se veio um vento contrário eu vi aqui uma questão de conserto,
de aliança nova dentro da igreja. Se vem um vento contrário, irmãos, é porque Deus está aqui e preparando algo de melhor. Deus tem uma grande vitória para o ministério. Receba, pastores, em nome de Jesus. Deus vai estender sobre você o seu manto de justiça. Ele justificará muitos deste lugar, e a bênção do Senhor, ela será maior. O meu coração chorou muito, muito ano passado. Foi um ano de muito choro. Chorei muito diante do Senhor. Pensava que não ia suportar. E eu dizia: Senhor, eu sou a tua serva. Eu estou em campanhas. Senhor, eu tenho buscado fazer a tua vontade. Muitas vezes eu pensava que não ia suportar. Mas o Senhor diz: aquieta o teu coração e saiba que eu sou Deus. Se você tem uma causa difícil nessa noite, aquieta o teu coração e saiba que o Senhor Deus está operando por você. Aleluias. Amados, quando Deus, eu quero dizer algo aqui. Deus, quando Ele diz: tenho dado tudo na tua mão, ou tenho dado na tua mão o que você necessita, o que Ele fez a Josué? Ele entregou a cidade. Ele entregou a liderança daquela cidade. Ele entregou o exército daquela cidade. Mas havia ali naquela cidade o anátema. Aleluias. O que era anátema? Alguma coisa que não poderia ser levado. O que o Senhor permitiu que se tirasse de Jericó depois que os muros caíram? Ele permitiu que se tirasse a prata, o ouro e os vasos de metal e ferro que seriam consagrados ao serviço do Senhor. Diz a Bíblia que na continuidade aqui dessa conquista, eles foram, depois que conquistaram Jericó, e você vê isso ali já no capítulo 7, os israelitas, eles foram derrotados por causa do pecado de Acã, que foi aquele homem que tirou alguma coisinha ali de Jericó. O Senhor deu ordem. Muitas vezes o Senhor nos dá ordem: faça assim e faça assado. Ele nos dá a estratégia, o modo, e a gente quer fazer diferente. E aí o que o Senhor fala? É anátema, é maldito. E o que era maldito ali? Era uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos. Quem retirou isso de lá? Foi Acã. E o Senhor não permitiu que houvesse uma outra vitória, uma outra conquista, até que se retirasse do meio das tendas, do meio do arraial de Israel, aquilo que era anátema. Mas por que você está falando isso? Eu não sei. O Espírito Santo mandou falar isso aqui hoje. Para nós termos cuidado, porque quando o Senhor entregou a Israel a cidade, havia o anátema. Havia também entre eles Raabe, que era aquela mulher que ia esconder os vigias, irmãos, estou aqui. Espias, desculpem, porque eu estou querendo falar rápido, preocupado com o tempo. Os espias, não é? E por causa disso, ela recebeu ali algo de Deus. Ela seria, no tempo da derrota de Jericó, ela seria alguém que seria protegida, não é? Pelo exército de Israel. E então ela foi realmente, Josué livrou a Raabe e toda a sua família. Depois ele falou sobre o anátema, não é? E nesta noite, o que será que Deus está querendo falar conosco? Nesse tempo em que o Senhor vai nos levar a conquistas, que cuidado nós devemos ter? Amém? Que cuidado nós devemos ter, amados? O que você está esperando conquistar em 7 semanas? É muito sério quando nós estamos buscando diante de Deus. Deus trará ao seu coração estratégias para cada um aqui, porque são histórias diferenciadas. Naquele tempo, Israel estava todo junto. Hoje, cada um vive na sua casa, não é? E você vem, congrega aqui, mas as vitórias que vocês estão buscando aqui são vitórias individuais. Para os filhos de Deus haverá livramento. Nesse tempo de conquista, Deus dará a você e a mim livramentos. Amém, igreja? Livramentos. Mas Ele também trará ao seu coração o que deve ser feito. O que o Senhor está buscando da igreja? A igreja aqui sabe o que o Senhor está buscando. Que você conquiste almas, não é?
Que o culto seja cheio de almas, que sejam pessoas que recebam ao Senhor Jesus, que tenham a vida em Cristo, a nova vida em Cristo, mas pessoalmente, o que o Senhor está dizendo ao seu coração? O que o Senhor fará por você nessas 7 semanas, nesse tempo de conquista? O que você fará quando o Senhor disser a você como você deve agir nesse tempo de conquista? O que o Senhor falou hoje aqui sobre perdão? Eu recebi a minha parte, porque todos os dias nós temos que estar perdoando alguém. E eu pensei, meu Deus, nesse tempo de vento, né? Alguma coisa fica para trás, sim ou não? Sim, sempre fica alguém lá amarrado na gente, não é? E alguém mandou uma frase para mim dizendo que, até do padre Fábio, né? Dizendo que quando nós não perdoamos, o lixo de alguém fica em nós. É muito sério. É muito sério. E eu fiquei assim pensando, Senhor, é terrível isso, né, irmã Aline? É terrível. Você está carregando o lixo dos outros. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Se é este caminho que o Senhor nos mostra, o caminho de perdão, é esse que nós vamos conquistar. Nós vamos passar por ele. Vamos perdoar, vamos liberar. Se o Senhor está falando conosco, olha, você precisa estar abrindo a sua boca nesse tempo de conquista e ministrando a alguém, então comece a abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? E se você não ministra a alguém que você quer que seja salvo, como é que essa pessoa será salva? Apenas pela ação de Deus? Não, Deus usa quem? Os homens. Os anjos, eles gostariam de ter o mesmo privilégio que nós. Eles não tiveram. Deus deu a nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor. Eu não sei qual é o caminho, ou a forma que o Espírito Santo vai dar a você, para você ser um conquistador na sua vida, nessas 7 semanas. Eu sei que o Senhor já tem me mostrado algumas coisas para mim individualmente. Mas abre o teu coração agora, fecha os teus olhos. Oh, Yarabachérias. Dá para tocar aqui, amada? Aleluias. Os muros de Jericó, eles caíram. E nesta semana, alguma coisa vai acontecer na vida de alguém aqui. Oh, Iambachá, Machia. E muros cairão. E o nome do Senhor aqui vai ser glorificado. Não é nome de homem não, sabe, irmãos? Sabe por quê? Nós temos atravessado muitas pelejas. Porque existe aí na palavra, né? Aleluias, que o Senhor deu fama a Josué. Mas era necessário, porque às vezes o Senhor dá fama a um homem ou a uma mulher, porque esse é um líder, uma líder necessário para conduzir os demais. Mas o Senhor também, Ele usa os seus, não é? Usa os seus, e nessa noite clama astéria. O Senhor vai tocar em você. Aleluia, sui clamas. Oh, glória a Deus. Eu sinto o Senhor aqui de cova na bastéria. Aleluias. Porque tem vidas aqui que necessitam entender que é tempo de conquistar. Mas como não como no passado, amados. Você precisa da estratégia certa. Mas para entender de Deus, você precisa estar no Espírito. Você não pode depender do homem, do outro homem, do sacerdote, do profeta para falar aos teus ouvidos. Entenda que o Senhor quer falar aos teus próprios ouvidos. Ele levantou o príncipe do exército dele, aleluias, para falar com Josué. E Ele está aqui através da sua própria palavra, dizendo a você, aleluias, que é necessário que você esteja na mesma comunhão que o Israel de Deus estava, para ouvir de Deus. Josué, ele tinha comunhão com Deus, e ele ouviu do Senhor o que poderia ser feito, porque era um tempo de conquista. Conquistadores ouvirão da parte de Deus. Eles não dependerão do outro para vencer as suas batalhas. Eles ouvirão de Deus, e a estratégia certa virá aos seus ouvidos.
Em nome de Jesus eu declaro isso sobre esta igreja. É tempo de ouvir de Deus. Olha aqui para mim, amados. Eu falava no domingo sobre profetas. Eu comecei falando isso aqui e não terminei, porque às vezes vem outras coisas para falar. É muito fácil declamar. Eu vim aqui como profeta de Deus, que pela misericórdia de Deus Ele me chamou como profetisa. E profetizar sobre a sua vida, sobre a vida do meu irmão. Mas o meu irmão, ele pode ouvir e sair pela porta e esquecer o que foi eu profetizei. Muitas vezes alguém vem até você e você profetiza da parte do Senhor, e essa pessoa imediatamente pergunta: não é, Aline, o que o Senhor falou mesmo? Mas o que foi dito aqui pela palavra, ainda que você conheça, ainda que pareça repetido, vai cair na tábua do seu coração. Eu posso falar aqui uma profecia e você esquecer, mas a palavra de Deus que foi inspirada, que é inerrável, ela está dizendo para você nesta noite que Josué tinha comunhão com Deus. E porque ele tinha comunhão com Deus, ele teve um encontro maravilhoso com o príncipe do exército do Senhor. Você quer ter um encontro maravilhoso com o Senhor? Então tenha a mesma comunhão que Josué teve com Deus. Você quer ter estratégia nessa guerra que você está enfrentando? Ouça de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está te falando. Amados, nesse momento de peleja, o Senhor trouxe para mim tudo o que estava acontecendo em sonhos, porque eu adentrei a presença do Senhor, e o Espírito Santo começou a me falar, e não precisou que um homem viesse e falasse aos meus ouvidos, porque em sonhos proféticos Ele me trouxe o que aconteceria no natural. E o Espírito de Deus, Ele está movendo neste lugar. E tem sonhos proféticos chegando na mente de alguém. Porque o Senhor, Ele não te deixará confundir e nem enganar. Eu disse para a pastora que antes, muito antes, há 4 anos passados, Deus mostrava em sonhos para mim algo. Ele mostrava sempre o meu veículo sendo roubado. E eu achava aquilo estranho, falando, meu Deus, e eu ficava com muitos temores. Mas nem todo sonho será literal. Preste atenção que o Espírito Santo está te falando. E eu sonhava com aquele veículo e eu ficava em dificuldades, porque era o único bem que eu tinha. Eu não tenho casa, não tenho carro, eu apenas tinha um trabalho e um veículo. E o veículo era o meu bem maior. E o Senhor mostrava para mim que aquele veículo estava sendo roubado. E foram sonhos e sonhos e sonhos, um atrás do outro, no momento de grandes decisões. Talvez tenha alguém aqui passando por um momento de muitas decisões. Ouça o que o Espírito Santo vai te dizer. Hoje, depois de 4 anos passados, ontem conversando na mesa da minha casa com a minha cunhada que estava me visitando e contando a ela o que estava passando, de repente o Senhor trouxe os sonhos para mim. E o Espírito Santo disse: eu estava te revelando, eu estava te revelando, eu estava te mostrando, e foi você que não quis dar ouvido à minha voz. Você foi pelo caminho, você foi, deu voltas, e você andou de um lado para o outro, e você não estava atenta ao que eu estava te mostrando. Amados, amadas, preste atenção. Não somente o que vem pela profecia, mas aquilo que o Espírito Santo está falando aos teus ouvidos, pelo Espírito. E aquilo que Ele está trazendo como sonho profético para a sua vida. Porque tem muita gente que está caminhando pelas profecias do homem. E nos últimos dias, os profetas estão se enganando e enganando a muitos. É por isso que a igreja precisa ter comunhão. É preciso que os irmãos precisam amar um ao outro e saber quem são.
Porque se você amar como Jesus amou o seu próximo, você também ama a si mesmo. E se você ama a si mesmo, você sabe quem é o irmão, porque você o conhecerá muito mais do que a aparência. Então, irmãos, Deus mostrou tudo o que aconteceu hoje. Deus estava me prevenindo, me mostrando, só que eu não parei. Tem alguém aqui que não tem parado para ouvir de Deus, e por causa disso você tem enfrentado muitas pelejas, muitas lutas, e você quer culpar o inimigo, você quer culpar o vizinho, você quer culpar a liderança, você quer culpar o seu pai, você quer culpar a sua mãe, você quer culpar a sua esposa, você quer culpar o seu esposo. Mas o Senhor está falando conosco. Ouça o que o Espírito está dizendo. Você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir da parte de Deus. Os muros ruirão, os muros cairão, mas a glória de tudo isso será do Senhor. Hoje eu estou aqui e eu estou dando glória a Deus, porque eu posso dizer a vocês, o Senhor, Ele mostrou, ainda que eu fui rude, ainda que eu endureci o meu coração, eu hoje posso dizer, o meu Deus, Ele anunciou antes que acontecesse, para que a glória fosse dEle. Porque a glória dEle, Ele não dá a outrem. Oh, amada, conta tus dias para algo que Deus vai fazer na terra em teu favor. Apressa-te em segurar a tua bênção. Como isso, irmã? Na oração, no jejum. Aplica-te a conhecer e a saber que o Senhor é Deus, porque Ele fará como Ele quer na tua causa, e tu vais glorificar o Senhor. Mas guarda a palavra no teu coração. Porque muitos recebem a palavra, querem a bênção, a vitória, mas olha, amados, saem e não fazem nada do que foi dito. Se ouvirdes e obedecerdes atentamente os meus mandamentos, o Senhor então Ele vai fazer obras magníficas. Ele vai sarar, Ele vai abençoar, Ele vai prosperar o seu celeiro, a sua terra, a sua vida, o seu ventre. Tudo Deus fará, mas se atentamente ouvirdes a voz do Senhor. Amém? Delamas, levanta a tua mão, querida. Oh, Deus está cortando um laço do passarinheiro. Deus guarda a tua vida porque ela é preciosa. E eu vejo, Romanai, uma resistência do adversário contra a tua vida e a tua causa, mas ela vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Eu declaro a tua vida abençoada. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Te calamas, guarda no teu coração. Todas as vezes que clamardes ao Senhor crendo, Ele libera uma unção de livramento para a tua vida, em nome de Jesus. Guarda o que você tem, meu irmão, você de laranjado, né? Eu vejo uma ansiedade dentro do seu coração para algo que somente o Senhor pode fazer. Ele desenrola um manto perante você. Algo Deus está preparando. E o Senhor diz, tão somente acredita, que a cada passo Deus está desenrolando isso para você. Não será de uma vez. Deus está preparando para entregar na tua mão com um pacote pronto, mas tem o tempo e o processamento para todas as coisas. Então não temas, Ele te ajudará. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Este irmão ainda de preto aqui, levanta a tua mão, irmão. É você mesmo que olhou para trás. O irmão ali, desculpa, você de óculos. Sim, põe a mão assim. Choribas. Arrecamborás. Você tem fé, querido? Olhe para mim, porque Deus está entregando algo para você fazer. A tua fé vai mover a mão do Senhor em favor de alguém.
E onde tu estás, o Senhor diz, tão somente crê que Ele é Deus na tua causa, que quando Ele impõe derebeá sobre ti, ramanaço e decova nagashai, esta mão poderosa, e tu pões as mãos, o agir é dele. Acredite, o tempo e a hora é chegado, e o Senhor diz, é já. Aguarda no Senhor, tá bem? Aguarda para o mover de Deus na tua vida. Pastora, a hora já passou, né? Deixa Deus te usar, irmã? Então amém. Porque Deus está aqui. Te comoce. Eita, labaxeria. Então, amados. Então deixa eu continuar, né, irmã? Deixa eu continuar, que tem coisa ainda para falar. Aleluia. Meu irmão de bermuda. Tui Ramassi. Dá tua mão aqui, querido. Chue harabasua. Chua comenesi Ramashia. Orogoya mene harikititi terevasoa. Tu rebiaba bashia da mahai. Deus está falando ao meu coração que não neste tempo, mas num outro tempo, tu não ficarás como estás, mas te prepara para o movimento que Ele vai fazer, que é espiritual. Quando Ele faz o espiritual, chega ao natural de uma forma que o homem não pode entender. Então somente crer no agir de Deus, porque lá no teu coração quem trabalha é Ele, e o Espírito do Senhor que te sonda e te conhece trará uma liberdade tão grande para tu te mover no Espírito, que tu não te preocuparás com o homem. Acredite, este combate. Amém? Derremeando, halabarabashia. Amados, quando eu falava de fome, você sentiu fome, irmão Marcelo? Eu senti fome. Tem fome aqui, irmãos. É bom contar experiência, sabe por quê? Porque o Espírito ainda está movendo. Viu, querida? É bom contar experiência, porque o Espírito ainda está movendo. Acredite, Deus move de um lado para o outro. Não há barreiras para o Espírito de Deus operar. Quando Ele quer operar, você sabe, ninguém impede. E Ele diz, não há barreiras. Ele está se movendo em teu favor, em favor da tua casa. Ele vai acrescentar algo nos dias da tua sorte. E tu vais louvar e bendizer o Senhor, porque será um motivo de bendizer o Senhor. Show, recebe esta palavra, amém? Estava falando de fome. Sabe por quê? Quando eu cheguei na igreja, tinha um irmão falando sobre o amor ao próximo. E eu falei, uai Deus, essa palavra ela é condizente com aquela que o Senhor quer falar. Então é aqui mesmo que o Senhor quer falar. Porque às vezes parece que nós estranhamos o que o Senhor nos dá, não é, Aline? Para falar. E de repente eu entendi, o Senhor falou, mas a fome, o profeta profetizando sobre fome e o irmão falando sobre o próximo. E eu entendi pelo Espírito que Deus estava falando de uma fome que acontece lá dentro da sua casa, da sua, da minha, de muitos aqui. Uma fome de alguém que às vezes não é suprida. Nós pensamos no próximo, no colega de trabalho, no patrão, não é? No vizinho. Uma fome assim, queremos suprir a necessidade deles, agir, fazer o necessário imediatamente. Mas às vezes dentro da nossa casa, lá, ao lado, na cama, na mesa, sentado na mesa, no mesmo ambiente, há fome. E o profeta profetizou de fome. E se eu estou falando isso aqui é porque tem fome. Tem fome da justiça de Deus. Tem fome da palavra que sara, que cura, que liberta. Tem gente dentro da casa que não ouve a tua voz pregando a palavra. Eu falo isso porque lá dentro a gente é tão íntimo.
A gente é tão íntimo um do outro que às vezes esquece de falar da palavra de Deus, quer falar só as coisas naturais. Pensa, estou no momento da minha intimidade, eu posso até falar uma palavra, né, frívola, uma palavra de baixo calão, eu posso ficar na liberdade, eu falo eu não uso muito falar aquelas palavras gíria, né? Como eu não uso muito, nem me lembro. Gíria, falamos tudo, mas a fome. E se o profeta veio nessa noite para profetizar a você que há fome, comece a agir, comece a trabalhar, comece a buscar de Deus. Que palavra, Espírito Santo, eu estou precisando falar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha sobrinha que está na minha casa, para minha cunhada, para minha sogra. Tem fome? Tem fome. Os irmãos ali, eles se moveram e começaram a dar, aleluias, o que era necessário para suprir a necessidade dos demais irmãos da igreja. E nós vamos fazer isso, amados, nesse tempo de conquista, para conquistar o meu marido, a minha filha, o meu filho, quem quer que seja. Comece a buscar de Deus a palavra, o pão do céu, para alimentar, e você vai ver o que o Senhor vai fazer, porque a palavra dele, que é pão, não volta vazia. Oh, não descer calabash, não volta vazia. Meu irmão que está aí na parede, oh irmão, Deus te vê, alegra o teu coração. Deus te vê onde tu estás, Ele conhece o teu coração, e Ele sabe do que tu estás falando com Ele. E o Senhor diz: filho, é assim, eu vou fazer algo. Tu vais ver com os teus olhos, tu vai ouvir com os teus ouvidos, e tu vai abrir a boca para glorificar e exaltar aquele que vive para sempre. Amém? Choremas. Feche os seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai, oh Jesus, tu estás movendo ainda neste lugar. Teu Espírito que conhece cada um de nós não nos deixará voltar para as nossas casas de mãos vazias, porque, Senhor, tem áreas da nossa vida que foram tocadas aqui. Cada membro desta igreja hoje recebeu a sua porção. Eu recebi a minha, e nem sou membro daqui, mas sou membro do corpo de Cristo. Eu levarei, Senhor, comigo a minha porção, que cada um saiba dividi-la pelo Espírito, e grandes coisas, lembre-se disso, igreja, grandes coisas estarão acontecendo a partir de hoje. Grandes coisas está dizendo o Senhor, vai acontecer, porque mudanças, o Senhor está provendo aqui, na vida de pessoas, porque você está cansada de ouvir falar e não ver acontecer. E o Senhor diz: é hora de te pôr em pé e ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala contigo. Vai agindo pelo Espírito e você vai ver muralhas caírem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, pastora Didinha.